Olá! Vamos começar já já? Ei! Cadê a doutora Raquel? Quarentena, né, gente? Doutora Raquel, dá um ok. Oi. Será? Peraí, deixa eu pôr aqui. Ai, não deu certo. Deu? Não deu certo. Tá muito ruim assim, sem o microfone? Eu tô ouvindo bem. Tá ouvindo bem? Porque esse microfone não entra, esse é de bolinha. Todo mundo assistindo a gente. Olá! Doutora Tânia, tudo bem? Doutora Raquel. Doutor Paulo Sumariva, Mulheres da Polícia, Olha. Rebeca. Legal. Fabrício. Ó, Fabrício, Renata, eu vi, Silvio, eu vi a Doutor Cris. Paulo Sumariva, meu colega, aqui no estado de São Paulo. Chefe Vasolier. Bastante gente. Olha, mulheres na Polícia Civil. É, muito legal. Muito bem. Ai, começamos pontualmente. Primeira live, né? Começamos. A primeira live das duas. Depois de apresentarmos aquele programa Segurança Pública e Debate, agora nos adaptamos aí à quarentena, né, doutora Raquel? Tivemos uma ideia de fazer a live, porque os estúdios também está bem impossível da gente ir aos estúdios fisicamente. E vamos debater um pouquinho, né? A nossa live vai ser bem curtinha, mas para falarmos sobre essa situação de pandemia que estamos vivendo, esse isolamento social, a quarentena, e algo que o direito, mais uma vez, tem que se redescobrir. E os operadores de direito, sobretudo os delegados de polícia, nós temos que nos adequar e também ver esses possíveis crimes que podem surgir ao longo dessa quarentena, que a gente já viu que vários surgiram. Todos os dias tem alguma novidade, né? Tanto na parte administrativa também, que a gente acompanha por causa das entidades, e os colegas certamente acompanham também. Mas novidades aí no campo penal, jurisprudência, decisões que vão surgindo conforme a necessidade também, né? Então é muita coisa nova acontecendo. E a gente percebe que não temos justamente por estarmos nessa situação, nós não temos uma linguagem única entre o poder federal, né, a federação, entre a União e os estados. Então está havendo realmente uma série de informações conflituosas que o próprio cidadão que está sendo ali tutelado pelo Estado, ele fica perdido, ele não sabe como agir em relação a essas situações. Nós estamos vendo uma série de situações em que uma hora há a possibilidade de abertura dos comércios, outra hora fecha os parques e praças públicas. E, obviamente, efeitos colaterais, e nem só relacionado aos crimes, efeitos colaterais como psicológicos, efeitos colaterais de depressão, econômicos, a gente está vendo um forte impacto econômico aí na situação, faz com que tudo isso, além da situação de estresse já vivenciada, por estarmos em uma situação totalmente sem sabermos como, os porquês, porque a gente vai descobrir ao longo do tempo, a gente está realmente vivendo um fato bem histórico em relação a isso, a população fica sem um norte, justamente pelas autoridades e pelos governantes não estarem falando a mesma língua. A partir do momento em que não tem uma direção, perde-se a credibilidade, perde-se a autoridade em relação a esse fato. Hoje eu estava até assistindo alguns YouTubes aí, abrindo a caixa, né, para não ficar também só na área jurídica, mas a verdade é que a gente está num momento totalmente novo, né? Nós aqui, a nossa geração, dos nossos pais, eles não viveram situação de pandemia. A última pandemia foi há 100 anos. Né? Talvez os avós aí, bisavós, de vários que estão assistindo. Kaique Della Pola, tudo bom? Então, talvez bisavós aí tenham passado por isso, mas para nós isso é algo tão diferente, né? Porque bem ou mal a nossa vida é relativamente confortável, sem guerras, sem terremotos, sem
vulcão aqui no Brasil, né? Ainda mais no Brasil, a gente vê coisas acontecendo fora que aqui não acontecem. E agora o mundo inteiro está conectado com um problema parecido, que a cada semana vem alguma novidade, alguma perspectiva diferente. E isso reflete, obviamente, no direito e na segurança pública, né? E falando no direito e na segurança pública, especificamente na nossa área, eu vou falar o que a gente está percebendo em crimes no âmbito estadual. Por exemplo, a gente percebe muito as pessoas estão aproveitando dessa situação adversa, dessa pandemia que estamos vivendo. Realmente é uma situação muito péssima para todos nós, mas mesmo assim conseguem piorar. Os criminosos conseguem inovar a cada vez mais. Eu vou falar no âmbito estadual, por exemplo, a falsificação de álcool em gel. A gente já fez, a Polícia Civil do Estado de São Paulo fez várias apreensões, crimes contra a economia popular, crimes que são previstos também no CDC, Código de Defesa do Consumidor, sem contar nas fraudes bancárias, nas fraudes através do WhatsApp, situações em golpes, e que os golpes estão se renovando. E no âmbito federal, a mesma coisa, né, doutora Tânia? Também. Esse golpinho aí também do ovo de Páscoa, né? A Páscoa chegando, todo mundo doido para ganhar um ovo de Páscoa. Até isso essa pandemia está dificultando a gente ganhar os ovinhos de Páscoa e dar os ovos de Páscoa para os amigos. No nosso sindicato, por exemplo, a gente tem até uma tradição todo ano na associação também de dar ovo de Páscoa, de fazer almoço de Páscoa. Já mudamos isso. Aí, outro dia, num grupo, uma pessoa acreditou ali. Parecia, né? Parecia verdade aquilo que se a pessoa preenchesse algumas coisas, ia ganhar ovo de Páscoa de presente e tal. E é mais um desses golpes, né? E na esfera federal, que estava conversando hoje com uma colega, chamou bastante atenção que agora está tendo essa ajuda, né, para as pessoas que estão em situação vulnerável, R$ 600 mais ou menos, tal do Corona Voucher. O que aconteceu? Aquelas fraudes que vinham acontecendo lá no Bolsa Família, agora isso está refletindo na vida das pessoas. Por quê? Uma pessoa que necessite desse apoio do governo agora nesse momento, o autônomo, uma pessoa desempregada, tenta entrar no sistema acreditando que ela não possui nenhum outro benefício de natureza previdenciária. De repente, quando entra ali no sistema, vê que já está cadastrada uma Bolsa Família no nome dela. E isso impede de receber esse apoio agora do governo federal. Então, são mais crimes que vão desafogar, vão lá todo para o sistema da Polícia Judiciária, mais investigações que vão ser feitas. Então, imagine só o prejuízo que não vai dar para pessoas que não estavam recebendo a Bolsa Família, mas o sistema aparecia como se estivessem, né? Então, me contaram um caso até da pessoa que reside no Espírito Santo e alguém está usufruindo aí Bolsa Família aqui em São Paulo, se passando por ela. E agora ela não consegue receber esse benefício tão importante num momento como este, né? Então, agora vai ter que correr atrás e obviamente, toda a estrutura estatal vai tentar minimizar o problema para acelerar, né? Isso é uma coisa boa que está acontecendo agora também. Estão desburocratizando muitas coisas. Então, eu espero que seja solucionado o problema dessa gente aí que já está sofrendo tanto, né? Tanta coisa acontecendo. Um problema também que a gente está presenciando é que com esses decretos aqui governamentais, com essas normas assim editadas, e abriu-se uma possibilidade de desrespeito a essas normas e decretos quando a população quando algum cidadão não respeita, de repente, alguma restrição de acesso a algum determinado local público, que não evite aglomeração. Inclusive, nós visualizamos que dá para tipificar no crime previsto no artigo 268. É uma situação que o crime é apenado com detenção, com multa, e nesse sentido, o aumento dos TCOs, dos termos circunstanciados, serão significativos a partir do momento em que as pessoas não observem essa regulamentação. Houve um pronunciamento aqui do governador do estado de São Paulo, não foi muito feliz o pronunciamento, mas o que ocorre é que sim, que se houver um desrespeito a alguma norma regulamentadora em relação à restrição de acesso nos locais,
há sim como tipificarmos, infelizmente, nesse crime. Até fiquei tentando comparar com outras situações que têm ocorrido, né? Imaginando em São Paulo como que isso se daria. Não tem nenhum precedente, é muito diferente, né? Então você poderia pensar talvez numa situação num baile funk em que a polícia tenta dispersar aquelas pessoas que não poderiam estar ali porque não tinham feito um evento devidamente organizado, né? Foi algo improvisado. Como que você vai fazer? Vai usar a força em cima das pessoas? É algo muito difícil. Eu acredito que as pessoas que são responsáveis pela segurança pública estejam estudando, já tenham estudado esses dias como irão, né, fazer, porque realmente são situações desafiadoras. Ou até mesmo essas manifestações que aconteciam na Avenida Paulista. Como você faria para dispersar as pessoas? Acabaria tendo que fazer o uso da força. E o uso da força, a gente sabe que pode terminar muitas vezes em tragédia. Então, é o grande desafio aí do momento da segurança. Exatamente. A ponderação de valores, até onde vai quando colocarmos na balança os valores jurídicos e constitucionais, e que estamos vendo muito lançados a todo instante, eu tenho o direito de ir e vir, eu tenho direito à minha liberdade, de repente não é atribuição do Estado, do município, é atribuição, é competência da federação restringir o acesso, de repente, à praia. Então, realmente existe uma gama de interpretações, inclusive judiciais, porque aqui na Justiça do Rio de Janeiro, a Justiça Federal quebrou a norma, né, feita pelo governador do estado de restrição de circulação intermunicipal. Em contrapartida, tem uma outra decisão, né, doutora Tânia, do STF, que libera. Tem uma situação que aconteceu no Réveillon, que estavam decidindo ali se poderia ser montada uma área VIP no Réveillon lá do Rio de Janeiro. Não, no Rio de Janeiro. E aí acabaram, né? A justiça de primeiro grau decidiu de um jeito, de segundo grau de outro, até que decidiram no STJ que aquela área, embora seja uma área federal, que é a praia, mas a prefeitura pode regulamentar e autorizar a fazer a área VIP, né, por cada quiosque no período do Réveillon, e foi assim que acabou acontecendo. Então, o direito... Eu tô vendo, doutora Tânia, o Cristiano Roger Oficial falando aviso e informação. Se insistir o uso da força, sim. Mas temos a lei de abuso de autoridade em plena vigência. Temos sim que saber até quando o uso da força ou o cumprimento de uma ordem, essa ordem não seja manifestamente ilegal. Então, a ponderação de valores é, sobretudo, muito importante justamente por aquele que interpreta o direito. E quem tem a deliberação de interpretar o direito no primeiro momento, o primeiro garantidor da legalidade, da justiça, é o delegado de polícia. Então, muitos poderão fazer esse primeiro momento, essa primeira condução até uma delegacia de polícia, mas quem vai deliberar se houve sim ou não infração àquele determinado crime, se houve ou não a tipificação de determinado crime, é o delegado de polícia. Então, eu vejo que muitos estão respondendo a ordens de suas prefeituras, dos governos, mas é muito importante que esses que estão executando as ordens superiores tenham conhecimento do limite até onde você pode cumprir essa ordem, porque senão você pode ser responsabilizado, sim, por abuso de autoridade. E fora as consequências terríveis, né? Porque uma coisa que acontece aqui repercute no país inteiro. Eu até vi aqui a presença da Paula, minha irmã mora lá na França. Lá, tudo que está acontecendo agora aconteceu, salvo engano, ela me corrige aí, há mais ou menos um mês, 3 semanas. Então, o que está acontecendo lá vai acontecer aqui, inevitavelmente. E isso também é uma coisa importante que as pessoas reflitam, porque, por enquanto, até que os números não estão tão alarmantes dentro do que pode vir a acontecer nos próximos dias. E a gente nunca está preparado para uma coisa dessas. Então, nas próprias notícias internacionais, né, que a gente acompanha aí, né, tanto pela televisão como pela internet, dos próprios sites internacionais, muitas coisas, infelizmente, acontecem. A gente viu aí na Itália, né, houve um momento em que houve uma discussão se eles deveriam escolher quais pessoas fariam jus à colocação daquele respirador artificial. Se as pessoas acima de 80 anos ficariam de lado para poder salvar as pessoas mais novas. Vejam o dilema ético terrível. Então, a Paula está falando, para evitar o que estamos passando aqui na França, fiquem em casa. Sim. Exatamente. E sabe qual que é o contrassenso?
o contrassenso é a proteção da população, há uma necessidade sim da proteção da população, mas aquele governo que implementa essa proteção da população, ele deve fazer de uma forma completa. Eu vou falar a situação da Polícia Civil aqui no estado de São Paulo, em que nós não podemos ter opção por fazer o isolamento social ou o confinamento. Nós temos que cumprir o nosso dever e estar nas ruas para proteger toda a sociedade e exercer as nossas atribuições. Só que não existia um protocolo de atendimento, o que é prioridade ou não. O que houve foi, até vou deixar o site aqui, ampliou o número de crimes que podem ser registrados através das plataformas eletrônicas, no www.delegaciaeletrônica.policiacivil.sp.gov.br. Isso foi uma medida muito pontual. Porém, há necessidade, sim, de que protocolos sejam implementados no atendimento, deixar a cargo da população, se ela vai ou não até uma delegacia, se contagiar ou contagiar o policial que está ali atendendo, não tem um bom senso, nenhuma lógica com que toda a política que o governo está implementando. Então, a política tem que ser completa. Não adianta você implementar e proteger uma parcela da situação e você deixar desprotegida tanto os policiais como os familiares dos policiais. Então, muito do contrassenso que a gente percebe causa falta de credibilidade nos governos em ambas as esferas. Isso que a Paula falou também aqui, né, que ela complementou, que agora já estão trabalhando com a idade de 60 anos para triar quem poderá utilizar o respirador ou não. Olha a situação, 60 anos, a pessoa uma triagem lá na 60, França. Já está nesse ponto. Cada semana vai abaixando a idade. A gente imagina ali que 80 anos, não, 70, é olá. Então, vai ficar feia a situação. E vai ficar pior ainda se as pessoas não se segurarem. Eu sei que é ruim ficar preso em casa, eu tenho procurado fazer isso na medida do possível aqui. Venho conseguindo, porque dá para conduzir muita coisa das entidades à distância. A gente até deixou os funcionários ali em stand-by, trabalhando em teletrabalho. É uma nova versão da gente mesmo por um período curto. Isso daí não vai ser muito longo. Então, acho que vale a pena o esforço, assim, de ficar dentro de casa para não ficar contaminando os outros. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Sim, uma situação adversa sempre tem efeitos colaterais. Para que a gente possa se proteger da contaminação, existe a necessidade do isolamento social, a necessidade da quarentena. Em contrapartida, como havíamos falado, há também um impacto enorme na economia, que a gente está vendo impacto de desemprego, várias pessoas assim passando por situações financeiras, começando a perder seus empregos, uma situação financeira a longo prazo que vai ser uma recuperação muito mais difícil, também os crimes que aumentam em decorrência dessa situação adversa. Mas vamos falar em coisa boa também. A gente percebe um senso de solidariedade muito grande agora, algo que a gente não tinha visto anteriormente. Um senso de solidariedade em relação a todos. Todos querem contribuir de uma certa forma. E nós estamos também, através das nossas entidades, contribuindo através de de uma união entre as entidades de Estado, que nós falamos, entidades do Estado, do âmbito estadual e federal, FOCAI, Fórum das Carreiras de Estado, para fazer uma vaquinha para podermos proporcionar alimentação e cesta básica. Então, é uma forma, né, doutora Tânia, de podermos também olhar além do cenário individual, além do nosso cenário próprio, e conseguimos perceber situações em que, de repente, a gente, no dia a dia, a gente não, na correria do dia a dia, a gente não consegue sair daquele cenário próprio individual. Essa questão da solidariedade, que acho que está bem mais latente, as pessoas estão mais sensibilizadas. Inclusive, uma medida que a gente tomou, né, nas entidades de classe da Polícia Federal, incentivada até pela própria instituição Polícia Federal, foi uma rede de solidariedade em que cada entidade telefone, tanto para os filiados aposentados como os da ativa, para saber se está tudo bem, se precisa de algum auxílio, de alguma coisa, como estão de saúde, né? E aí foi muito bom esse contato, esse feedback também para a gente saber as necessidades, que felizmente
a grande maioria está bem de saúde, mas infelizmente alguns casos também, né, de colegas que apresentaram sintomas e os testes não estão disponíveis no serviço, e aí acaba acontecendo o afastamento por 15 dias, se eu não me engano, até que possam retomar o trabalho, né? Então, isso a gente está falando da Polícia Federal, vocês imaginem como é ruim quando, de repente, 10, 20% do efetivo está afastado com suspeita, com sintomas de Covid. Então, a gente vem tentando sensibilizar o Ministério da Justiça, a gente sabe, lógico, das dificuldades, que não há testes aí sobrando, lógico, mas que não deixem de olhar também para os policiais, que são aqueles que não podem simplesmente dizer, olha, eu não vou trabalhar, com licença. Não, são aqueles que têm que estar disponíveis aí para qualquer situação. As operações vêm acontecendo, os flagrantes continuam acontecendo na Polícia Civil da mesma maneira, com um certo filtro das urgências, claro, mas todo mundo está trabalhando, sim. E a saúde... E a saúde? Não, e a saúde sempre colocada ali de uma maneira vulnerável que não precisaria, que era o que a gente estava conversando hoje, né? A Tati Abreu perguntou como está... Oi, doutor Henrique. Olá, Alex Mairon. A Tati Abreu perguntou como está o movimento das delegacias. Infelizmente, aqui na Polícia Civil do Estado de São Paulo não houve um protocolo de atendimento, diferentemente da Polícia Federal, que existe até o trabalho remoto. Implementaram hoje o trabalho remoto, mas não existe ainda uma normatização muito sensata. Porque é só para as pessoas que estão com problema de saúde, né? Aquele grupo crítico. Sim. Não, mas aí existe o afastamento daqueles que estão com suspeita da Covid-19. O que a gente percebeu é que houve sim um aumento significativo, vou falar de uma área de parcela, que foi os crimes de violência contra a mulher. Na segunda semana decaiu, os números praticamente foram muito menores do que em situação normal, e justamente pelo ambiente favorável de quando a mulher vive confinada já com o agressor tende a isolar essa mulher do mundo, então fica a vigilância constante fica muito maior, essa mulher também fica muito mais controlada e vigiada para poder ir até uma delegacia. Por isso que houve também a possibilidade aqui no estado de São Paulo de registrar os crimes através das delegacias eletrônicas. Porém, tem algumas pessoas que não têm senso. Tem pessoas que ainda se dirigem às delegacias para, por exemplo, registrar furto ou extravio de documento, situação de extravio de determinada objeto, que dá sim para registrar na delegacia eletrônica, sem sair da sua casa, sem você se colocar em risco e sem você colocar o policial em risco. Por exemplo, todos esses crimes que podem ser crimes contra a economia popular, contra relações de consumo, de falsificação, se não for um flagrante, dá sim para você registrar através do portal da delegacia eletrônica. E também Renata Banhara, um beijão. Olha, Mulheres da Rebeca, super beijo. A Paula falando lá que na França a violência contra a mulher também aumentou em razão do confinamento. Por quê? Porque as pessoas são obrigadas a conviverem mais, estão juntas. A gente sabe que no final de semana, num período normal, sem ser pandemia, os índices de violência contra a mulher aumentam. Então, imagine agora que as pessoas ficam mais dentro de casa. E alguns até, por problemas assim do uso de substâncias como drogas ilícitas ou até mesmo bebidas alcoólicas, acabam alterando seu comportamento e acontecem conflitos... Bombeiro, boa noite. Olha que bacana. Olá. Então, e aí começam a acontecer os conflitos dentro dos condomínios. Isso é um outro problema. E as pessoas têm que ter em mente que quem é vítima de um vizinho que está fazendo barulho, arruaça de madrugada, tem que chamar a polícia militar naquele momento, se configurar ali um excesso, realmente. A vítima tem que ir atrás disso, porque às vezes as pessoas acham que é o porteiro que vai resolver, só que quem está fazendo um tumulto ali no apartamento não vai respeitar o porteiro vai falar, não vai adiantar. Então, entra aí mais um daqueles casos de uso progressivo da força, né, doutora Raquel? Que depois pode chegar para uma delegacia. É interessante. Quando a gente está num excesso de convivência, a gente não tem escapatória, a gente não tem um horário, se a gente fica confinado, a gente fica realmente convivendo no mesmo ambiente, na mesma comunidade, obviamente o estresse, a falta de paciência, e não que isso justifique qualquer grosseria, falta de educação ou até mesmo prática de crimes. Mas
polariza, potencializa. Então, que eu acho que a gente tem que redobrar também os nossos cuidados, não só na convivência em condomínios, mas, sobretudo, também nas redes sociais. Eu acho que a gente tem que ter uma ponderação maior ali, antes de querer agredir a pessoa. Todos nós já estamos confinados, então eu vejo também que esse estresse extrapola, muitas vezes, aquele grupo físico, porque você não tem mais contato físico. E aqueles grupos de WhatsApp, de convivência, se tornam também, algumas vezes, insuportável. Lembrando que mesmo ali pelo WhatsApp, se você não tem um contato físico, você pode praticar vários crimes. Injúria, difamação, calúnia, passivo de responsabilização penal e também civil, como danos morais em relação à mancha da sua imagem, se você se sentir ofendido. Então, gente, vamos tomar cuidado nessa situação também com o nosso agir, com o nosso sentir em relação aos os nossos anseios não podem ser extrapolados a ponto de ferir outras pessoas e principalmente a ponto de ultrapassar o limite do que é certo e errado. Ponderação sempre. E a gente vê a continuação de crimes, né? Mesmo no período de pandemia. Algumas operações aí da PF também constataram que crimes relacionados à corrupção continuavam a acontecer, mesmo num momento tão difícil como esse, né? Ontem mesmo houve uma operação importante lá no Rio de Janeiro e foram presas algumas pessoas. Então, você imagina que... Júlia Kobashi, parabéns, doutoras, delegadas federal e orgulho da Polícia Federal e Civil. Olha, legal, que legal. Então, e a gente vê também esse aumento de fraudes. Doutora Adriana, um beijo para você. Adriana Perita aqui em São Paulo. Olha, legal, o pessoal acompanhando. Então, aí eu penso assim, as fraudes, né? O pessoal se aproveita justamente do momento, né? É uma oportunidade. Renata Banhara, um orgulho de você. Renata Banhara acompanhando a gente, Tânia. Legal, vi que ela tá aí firme. E ela também vai fazer uma live, hein? Eu vou mandar também as mensagens. A Paula, que mora em Paris, que está falando todas as informações de quem já passou por essa situação, né, doutora? Ela até colocou aquela história da autorização escrita, né? Chegou, então, isso é uma coisa que eu vi o ministro da Saúde falando, que as pessoas acham que agora é o momento máximo de restrição. Não, agora está até leve. Na verdade, a próxima fase aí, muito provavelmente, dependendo de como as coisas acontecerem, claro que a gente torce para que não aconteçam, mas a gente não pode negar a realidade. Um próximo passo, principalmente em estados aí que estão mais acometidos pelo Covid, provavelmente uma restrição que a pessoa vai ter que ter uma autorização escrita, provavelmente preenchida online, para poder sair de casa em determinados horários, em escalas, né? Alguns podem fazer até atividade física em só 19 horas, por exemplo, se eu não me engano, é isso que está estabelecido na França. Então, quarentena mesmo, a gente ainda não está vivendo, é o que vai acontecer daqui a algumas semanas, as pessoas têm que estar preparadas para todos os cenários possíveis. Eu noto muita gente aí dizendo que questão de A ou B, partido esquerda, direita, não sei o quê. Gente, o vírus, ele não tem partido. Que a gente falava assim, a Polícia Federal não tem partido. O vírus não tem partido também, ele não tem corrente ideológica, ele vai pegar todo mundo. Exatamente, e colocar em segundo plano o vírus e a pandemia que estamos vivendo para tentar de forma oportunista tentar bandeiras políticas e populismo realmente uma falta de escrúpulos. A Paula ali está falando que em Paris também está faltando máscara para todos. Eu soube aqui, Paula, que aqui não existe máscaras também. O que está ocorrendo são vaquinhas entre os próprios policiais. Aqui em São Paulo tem um grupo chamado Nós por Nós, capitaneado pelo Bioto, pelo FU, pela Lia, e eles fizeram uma vaquinha através do WhatsApp, conseguiram confeccionar acima de 10 mil máscaras e estão distribuindo entre as delegacias essas máscaras. O governo aqui do estado ele não adquiriu, porque parece que o preço não concordou com o preço. Existe máscaras sim fabricadas, porque eu sei que algumas indústrias estão oferecendo as máscaras, mas o preço não está a contento. Mas eu acho que nesse momento a gente não tem que ver valor, a gente tem que ver a vida do policial que não tem a opção. O policial não tem a opção de fazer quarentena ou isolamento social. O policial tem que estar ali para proteger a sociedade e cumprir o seu dever. Então, já que ele não tem essa opção, o governo deve proporcionar estrutura
olha, Renata Banhara doou 400 máscaras. Eu estou vendo que você está fazendo máscaras, Renata. Ela confecciona na casa dela as máscaras. Fernanda Testai. Oi, Fer. Então, é uma situação realmente... no posto de polícia ao lado, parabéns. E eu estou vendo que, que as pessoas estão, sim, confeccionando e fazendo Ajudando. de uma forma para auxiliar a polícia. Sim. Na Polícia Federal, felizmente, a notícia que a gente tem, principalmente aqui em São Paulo, é que chegaram esses EPIs, né, esses materiais de proteção, as máscaras, álcool gel, luvas em número suficiente, vem sendo bem gerido isso. Tem muitos elogios a fazer, né? Porque às vezes a pessoa acha que a gente só bate na administração, não, de maneira alguma. Tem iniciativas muito boas e nesse momento aqui a gente vê um empenho muito grande. Acho que até o pessoal de São Paulo saiu na frente das outras, até porque há necessidade, né? Fez isso também com as pessoas. Então, no que se respeita aqui o pessoal da Polícia Federal de São Paulo, que já tem alguns colegas aí que foram acometidos pelo vírus e, inclusive, o nosso superintendente chegou a ser hospitalizado. Também trago aqui a boa notícia da Polícia Federal. Daqui de São Paulo, o chefe máximo. Em idade de risco? Mais de 60 anos. E felizmente ele está bem, ele mandou uma mensagem para todo o efetivo. Então, ele está se recuperando, né? Já retornou para sua casa, coisa de 2 dias atrás. Doutora Tânia, nesse momento é muito importante a informação. Você tentar isolar a informação, tentar esconder a informação, e eu li hoje uma manifestação do ex-presidente Barack Obama, realmente muito irresponsável, é o pior cenário que pode ocorrer. E o que eu vejo, parabéns aos dirigentes da Polícia Federal. Eles expuseram que estavam ali com a Covid, manifestaram. Infelizmente, aqui na Polícia Civil do Estado de São Paulo, a gente tem quase 200 policiais já afastados por estarem com suspeita ou estarem mesmo com a Covid-19, inclusive dirigentes máximos da instituição, e que escondem, e não estão manifestando, não estão fazendo essa manifestação. Eu acho que esse momento é um momento justamente ao contrário, de expor e falar o que está ocorrendo. Quando você não compartilha essa informação, você não está agindo de forma responsável para toda uma sociedade. A partir do momento em que você esconde os problemas e quem estão sendo os afetados. E parabéns para os superintendentes da Polícia Federal aqui em São Paulo, que não só ficou afastado, como ele manifestou e deu uma satisfação pública e geral para todos ali. Parabéns. E realmente, assim, a gente gostaria de ter mais dados para entender melhor como que está acontecendo a reação do efetivo face a esse vírus, né? Eu tenho a impressão que, como a idade, a faixa etária está em torno dos 40, 50, né? A maior parte do efetivo. Tem alguns, claro, novos delegados, novos policiais na faixa dos 25, 30 anos. Mas eu queria também um pouco mais de transparência ali nesses dados, até para a gente saber ver o que a gente pode auxiliar, né? Essa semana mesmo a gente conseguiu providenciar um exame para que alguns colegas fizessem, né? Então, também isso ajuda a pessoa a saber como ela vai reagir, se ela continua se relacionando com a família dela, se ela se tranca totalmente, se ela retorna imediatamente ao trabalho, né? Então, esses dados ali da pandemia dentro das polícias são dados muito importantes para se saber até como se proceder. Então, eu acho que talvez nos próximos dias, né, essas informações venham mais à tona e tal. Porque não adianta a gente fingir que o problema não existe, né? A gente tem que enfrentar. André, tudo bom? É o meu colega, delegado de polícia, André. Que legal. O que mais que a gente tem nos nossos temas aqui, doutora Raquel? A gente falou da solidariedade. Eu acho que a gente contou o tema, Primeira live, eu adorei fazer essa primeira live com a doutora Tânia, uma pessoa que defende muito a Polícia Federal, nos inspira para podermos seguir com essa luta classista em busca de fortalecimento das prerrogativas das instituições de Estado e que não fiquemos à mercê desses governos temporários e que tentam a todo instante nos deixar vulneráveis através de suas ingerências políticas. As nossas prerrogativas devem ser solidificadas, devem ser firmes, para que não estejamos tão vulneráveis para ingerências políticas no nosso dever, na nossa missão, que é defender a população e deixar a população cada vez mais segura. Se a gente não consegue de uma totalidade, é porque, infelizmente, os governos eles não nos proporcionam estrutura, e isso é um favor
isso não é um favor, isso é uma obrigação, e é assim que a população deve exigir. Aquele gestor temporário do governo deve cumprir com a sua obrigação e dar estrutura para que as instituições de Estado possam cumprir o seu papel. E justamente aqui, numa situação de pandemia, em que estamos numa situação totalmente sem rumo, o governo ele deveria não só falar, mas efetivar o que ele fala e proporcionar estrutura para o policial, não só para o policial, mas para aqueles que trabalham na área da saúde e que não tem escolha deve estar ali exercendo o seu dever e a sua atribuição. Eu estou vendo algumas mensagens, mas eu não consigo ler, que está bem rápido. Máscara, álcool gel. Então, nesse momento justamente fica bem evidente, né? Muitas pessoas vêm comentando isso, bem evidente a importância do serviço público, que apesar de todas as dificuldades, nós temos ali médicos que estão trabalhando, estão na linha de frente ali, enfrentando, né, toda essa dificuldade, e a gente sabe que a situação não é fácil e, infelizmente, a situação tende a piorar. A gente não quer ser o mensageiro do apocalipse, mas a verdade é essa, vai ficar muito difícil nas próximas semanas. Eu acho também que é importante falar para aquele pessoal que defende o Estado mínimo, né, que quer cortar salário dos servidores públicos, ele sabe muito bem que existem alternativas. O FONACAT, que é o Fórum das Carreiras de Estado a nível nacional, fez um estudo muito bom. Eu acho que é preciso falar, sim, da taxação das grandes fortunas. Em outros países desenvolvidos isso vem sendo falado. Essa história de cortar o salário dos servidores, isso daí é de uma covardia muito grande, porque os servidores estão trabalhando, sempre estiveram trabalhando e não são políticos, são pessoas que estão ali executando seu trabalho independente de qualquer ideologia que esteja comandando políticas públicas. Então não é justo, não é certo cortar o salário dessas pessoas que estão ali representando o próprio Estado. Então essa história aí de Estado mínimo precisa ser repensada, porque agora isso está cada vez mais nítido. Eu gosto muito de falar disso, sabe, Raquel? Porque parece tão simples, né? Corta o salário do funcionário, corta o salário do funcionário. Sim, é a demonização do serviço público, é tentar colocar o servidor público como o responsável por todas as mazelas e incompetências dos governos que não souberam bem administrar as contas públicas. Na realidade, o serviço público é aquele único patrimônio dos descamisados, daquele que nada tem. Então, a partir do momento em que você pune o servidor público, deixa o serviço público cada vez mais sucateado, mais sem estrutura, você está punindo aquele que mais precisa, que não tem acesso a uma escola particular, não tem acesso a uma saúde, a um hospital particular, não tem acesso a ter um segurança particular, não tem acesso a poder comprar aqueles serviços sociais que são a classe mais abastada, que tem as condições de poder ter a sua própria estrutura. Então, realmente é uma tentativa de colocar a culpa no servidor e no serviço público de todas as mazelas, mas no fundo, é uma tentativa daqueles detentores do poder político / econômico em cada vez mais se fortalecerem. E só um recadinho já, a gente já está finalizando a live. Você, herói, servidor público, guarda municipal, polícia militar, polícia civil, que está ali na ponta. Tenha ponderação nas suas ações. Saiba que se você está recebendo uma ordem, execute essa ordem de forma que ela não seja uma ordem executada de forma ilegal ou abusiva. Você está ali na ponta. Mas não vá descontar naquele pequeno comerciante que está ali com um ganha-pão, porque é muito demagogo e fácil os governantes falarem vamos fechar o comércio, mas haja não com truculência, mas haja com serenidade, haja com compaixão com aquele que de repente está ali e está se expondo também a ser contaminado, porque ele não vai conseguir nem comer, ele não vai conseguir nem água para lavar a sua mão. Então tenha ponderação quando você executa a missão que lhe deram, uma ordem que lhe deram, porque é muito fácil você estar no gabinete, você estar protegido com água, com comida, com serviço em geral, mas você querer punir aquela ponta, aquele que está ali, de repente, vendendo algo para poder ser a sobrevivência da sua família. Então, o que eu acho que assim, a economia está quebrando sim, estamos todos de uma forma a tentar evitar a pandemia ao máximo, que é o isolamento. Ainda não estamos na quarentena, né, doutora Tânia? A gente ainda está no isolamento social, ainda não estamos na quarentena, mas
que tenha um jeito, que saiba, você é responsável também por aquele cidadão. Então, saiba executar a sua ordem, saiba ter uma troca de papéis e compaixão por aquele que está ali. Não haja truculência, não desconte no cidadão e naquele pequeno comerciante ou naquela pessoa que está ali a todas as mazelas que o Estado lhe impõe e que o governo lhe impõe. E de outro lado, eu vejo assim, uma importância da postura da sociedade. Já ensinaram como é que tem que fazer, tem que lavar a mão várias vezes, colocar máscara de não sei que jeito. Tudo que é possível, essa informação está chegando nas pessoas. Na medida do possível também estão chegando os recursos para aqueles que precisam, muito pouco recurso. Daniel Dandan. Tem que ser pensado ali realmente na solidariedade, o que cada um pode ajudar as pessoas que estão carentes, estão em dificuldade. Quem tem uma funcionária que atende como diarista em sua casa, ela vai passar necessidade porque ela não vai mais poder atender nesses dias. Então, que se considere ali também uma ajuda financeira para essas pessoas que trabalham diretamente com cada um aí que tem condição de ajudar, né? Cestas básicas também, isso daí é muito fácil de fazer, tem depósito em algumas entidades, isso é tranquilo. Acho que se cada um fizer alguma coisa, eu sei que a gente paga imposto pesado, contribuições previdenciárias, tudo, mas dá para ajudar os outros, dá para achar uma forma de ajudar. E também aquela conscientização de não ficar circulando, ficar indo na praça. Eu sei que é ruim ficar dentro de casa, tá? É duro de espairecer. De repente, uma oportunidade ali de fazer uma meditação, um alongamento, alguma coisa, para espairecer dentro de sua casa. Né? Dá um jeito, encontra uma forma, telefona para um amigo, faz umas lives aí na internet, assiste as lives aí da doutora Raquel nos próximos dias. Mas se reinvente, não tem mais shopping center fechado. Ok, então as praças também não é para você ficar indo, não adianta nada. Tem gente fazendo sacrifício pesado e você vai pegar e jogar fora o sacrifício daquela pessoa que não está podendo abrir o shopping, a lojinha dela, o comércio dela, o serviço. Aí você vai desperdiçar esse esforço e vai lá na praça para ficar espalhando vírus. Você não tem nem consciência disso. Tem consciência sim, você sabe que se você for lá, você vai acabar espalhando. Então não fique circulando. Né? Eu acho que cada um pode ajudar muito, conscientizando os outros também. Eu vejo que os idosos estão bem conscientes, até porque o perigo, né, ele chega bem perto dessas pessoas com a saúde delicada, tudo. Então, eu acho que a gente não pode negar o problema existe, o vírus está aí, a pandemia está aí. Agora, compete às pessoas fazer o seu esforço, o seu sacrifício, são poucos dias, poucas semanas, isso passa rápido, a economia se recupera, gente. Então, vamos sensibilizar os outros também, né? Acredito que ainda tem muito para ser pensado, as pessoas estão saindo de novo esses dias achando que está tudo bem, tem que ser considerado novamente aí mais isolamento. Sim, e foi um prazer conversar com você, doutora Tânia, primeira live, um prazer todos aqueles que participaram com a gente. Que eu não consegui ler rápido, que os nominhos vão em cima. Renata Banhar, um super beijo. Segunda-feira seremos nós conversando. Adriana, a Narli perdeu vários amigos. Um vinhozinho faz muito bem. Eu vi que o Fabrício também participou. Que mais? Conacate, parabeniza. Olha, Antônia. Muito bacana. E a gente vai fazer, vamos combinar outras lives. Mulheres na Polícia Civil, um grande beijo, Rebeca. Parabéns por suas páginas e obrigada por sempre enaltecer o trabalho dos policiais. Da Bélgica, que bacana. Oi, acho que a gente se conheceu na Bélgica. Tudo bom? É a Dani, amiga da minha irmã, tá lá na Bélgica, olha lá. O pessoal tá ativo nas redes sociais. Eu sempre sigo a Dani. A Narli. Dona Narli de Curitiba. Dona Narli. José Roberto Arruda, um super beijo, tio, que é ex-delegado delegado de polícia aposentado, um grande beijo. Bruno, um beijão. Obrigada por participar, por ficar com a gente. E como é que a gente faz aqui? A gente só manda um beijo, né, agora? Quando a gente desliga algum lugar. Mais alguma pergunta? Alguma pergunta, participe, que agora dá para ler. Agora o Bruno Zambelli, irmão da Carla. Oi, Bruno. Os olhinhos aqui. Renatinha. Nossa, não travou o meu. Travou? Eu tô vendo tudo aqui. É que eu tô puxando para trás aqui, ó. Ah, tá. Vamos deixar gravado, legal. Dani. Vamos deixar gravado. Dandan.
Daniel Dandan falou muitas coisas pontuais em relação ao governo aqui, infelizmente. Um beijão. Silvio, Tuxa. Vamos Beijos. salvar, Renata. Beijo, Beijos. gente. Até a próxima live. Até. Vou Como é que encerrar. desliga isso aqui? Eu aperto aí. Tá.